Bom, não se assustem, mas o vídeo anterior foi apenas uma introdução para o tópico que a gente vai falar agora, tá bom? Que é iniciação à vida cristã. Ali eu precisava fazer aquele grande parênteses para a gente começar a falar sobre iniciação à vida cristã. Isso já foi dito por aquela moça, acho que Gabriela, no nosso último encontro, que ela passou esses 3 pontos, mas a gente vai precisar relembrá-los para poder fazer sentido o nosso tópico de iniciação à vida cristã, tá? Então vamos lá. É importante só dizer uma coisa. Tudo o que eu disse tem um livro chamado Paróquia e Iniciação Cristã, do Frei João Fernandes Reinert, franciscano, Frei franciscano, lá do Rio de Janeiro, que tem esse livro da editora Paulus. Eu tenho, é muito bom. Tem para vender na Paulus, tem para vender na Arquidiocese, e tudo que eu disse, de forma bem resumida, nesse livro ele passa por cada etapa desses 3 momentos históricos de catequese na igreja. Se vocês tiverem interesse, é importante dar uma lidinha para talvez elucidar algum ponto. Mas só se tiver interesse, né? De qualquer maneira, modéstia à parte, ficou bem resumidinho o meu último vídeo, tá bom? Tá, então vamos lá, adiante. Iniciação à vida cristã. É interessante a gente dizer que quando chegou o Concílio Vaticano II em 1962, o concílio disse, né, num documento chamado Ad Gentes, sobre a atividade missionária da igreja. Foi um dos documentos feitos no Concílio Vaticano II, junto com a Sacrosanto Concilium, que a gente acabou de ler no outro vídeo, veio também o Ad Gentes. E no Ad Gentes, parágrafo 14, olha só o que vai dizer. Catecumenato e iniciação cristã. Aqueles que receberam de Deus por meio da igreja a fé em Cristo, isso a gente viu no primeiro vídeo, lembram? A igreja é a instituição responsável por transmitir a fé. Então, aqueles que receberam de Deus por meio da igreja a fé em Cristo, sejam admitidos ao catecumenato. Ou seja, só se admite no catecumenato uma pessoa que recebeu o querigma da igreja, o primeiro anúncio. E depois que ela é iniciada no catecumenato, já é a segunda dimensão da igreja. A mistagogia, a introdução para o mistério. Então, aqueles que receberam de Deus por meio da igreja a fé em Cristo, sejam admitidos ao catecumenato, mediante a celebração de cerimônias litúrgicas. O catecumenato não é mera exposição de dogmas e preceitos. Ou seja, não é uma catequese, não é um curso. Não é um intensivo que você vai lá, fica 3 meses e tá pronto, tô perito em doutrina católica e dogma. Não. Não é mera exposição de dogmas e preceitos. Mas uma formação e uma aprendizagem de toda a vida cristã, já prolongada de modo conveniente, por cujo meio os discípulos se unem como em Cristo, seu Mestre. Por conseguinte, sejam os catecúmenos convenientemente iniciados no mistério da salvação. Lembra que mistério da salvação é a vida de Cristo? A gente também já falou anteriormente. Mistério é aquilo que nós não conhecemos, mas que foi revelado em Cristo. Mistério da salvação. A vida de Cristo. Na prática dos costumes evangélicos, ou seja, conhecer o contexto dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos que foram apreendidos por Cristo, na prática dos costumes evangélicos, com ritos sagrados. Isso a gente vai falar no próximo vídeo, que é símbolo. Rito é sinônimo de símbolo. Dentro do rito existem os símbolos, a gente vai falar depois. A celebrar em tempos sucessivos, ou seja, por etapas, sejam introduzidos na vida da fé, da liturgia e da caridade do povo de Deus. Quando o documento Ad Gentes disse assim, dos sacramentos de iniciação à vida cristã, em algum momento ele vai dizer isso, o concílio começou a se perguntar. Pode parecer uma besteira, mas eles se perguntaram.
O que é esses sacramentos de iniciação à vida cristã? Por quê? Em 1962, esse conceito já tinha se perdido. Lembra? O catecismo social, ele deixou de lado a iniciação à vida cristã. Você ia lá e recebia o sacramento e acabou. Né? Quem ia te catequizar era a sociedade. Enquanto no catecumenato, você buscava, você ansiava, você desejava esses sacramentos e você passava um bom tempo se preparando para eles. Então o catecismo teve que resgatar o que era esse sacramento de iniciação à vida cristã. Mas para nós compreendermos o que é esses sacramentos de iniciação cristã num novo conceito trazido pelo Concílio Vaticano II, nós precisamos entender algumas coisas que eu vou tentar resumir o mais brevemente possível para vocês. É claro que vocês já sabem, né? Eu tô resumindo, mas é claro que vocês já sabem. Primeira coisa, para a gente entender a iniciação à vida cristã, nós precisamos entender que a nossa fé cristã, ela não é pautada em um livro. A nossa fé não é pautada em um símbolo específico. A nossa fé cristã é pautada em uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. A nossa fé se fundamenta em Cristo. Cristo, Jesus, Filho de Deus, nascido da Virgem Maria, é o fundamento da nossa fé cristã católica. Ela se fundamenta nele, mas ela tem um viés trinitário. Cristo é apenas uma parte da Trindade. Não apenas menosprezando, mas ele é uma parte de um todo de 3 divindades, que formam uma única divindade. Né? É o mistério da Santíssima Trindade. Jesus é a pessoa filho da Trindade. O Pai, Deus é a pessoa Pai da Trindade. E o Espírito Santo é a pessoa salvadora da Santíssima Trindade. Né? Então, a nossa fé, embora ela se fundamente em Cristo, e Cristo é Deus, e Deus não é só Cristo, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é por isso que a nossa fé é fundada em Cristo, mas tem um caráter trinitário. 3 palavras podem resumir toda a fé cristã: salvação, revelação e santificação. A salvação está ligada ao Pai. A revelação está ligada ao Filho. E a santificação está ligada ao Espírito Santo. Vamos lá. O primeiro momento dessas três palavras é a salvação. A salvação ela é elaborada por Deus. Deus nos cria para termos uma vida eterna. Mas lá no Éden, Adão e Eva pecam. E a partir de então, qual é o salário da morte? Qual é o salário do pecado? Já dei a resposta, né? É a morte. Então, a partir de agora, todo ser humano deveria morrer. Porque é a consequência de ter se afastado de Deus, Adão e Eva. Só que Deus, no seu infinito amor, não quer que o ser humano morra para sempre. Então, ele elabora um plano de salvação. E esse plano consiste em ele selecionar um povo, esse é o povo de Israel, o povo judeu, e dentro do povo judeu, ele enviaria o seu próprio filho, nascido da Virgem Maria, de uma mulher santa, e esse homem, que é Deus, o seu próprio filho, daria a vida por toda a humanidade. E ele, morrendo sem nenhum pecado, ele apagaria o pecado de toda a humanidade. Esse é o plano de salvação. Deus, por amor, não deixou que a gente tivesse uma morte eterna, mas nos deu o seu próprio filho Jesus. E quem faz adesão a Jesus tem vida eterna. Ok? Daí vem o segundo momento, a revelação. Jesus Cristo é quem é responsável por revelar o plano de Deus. Deus elabora o plano de salvação. Vou mandar o meu filho, vou fazer uma aliança com vários homens na história da humanidade. Noé, Moisés, Davi, Abraão. Não necessariamente nessa ordem, né? Porque primeiro vem Noé, depois vem Moisés, depois vem Davi, né? Esse é o certo. Mas o fato é que Deus começa a fazer alianças com o povo para que o plano dele de salvar a humanidade se concretize. Mas quem revela esse plano? Deus elabora, mas quem revela o plano é Jesus. É por isso que... Gregório, é o meu gato, tá tentando escalar a janela. Tá, então assim,
Compete a quem revelar o plano de Deus? A Jesus. É por isso que Jesus está ligado à palavra revelação, enquanto Deus está ligado à palavra salvação. Ok? E por último, vem o Espírito Santo, que é a santificação. Está atrelado à palavra santificação. É por meio do Espírito Santo que o plano é elaborado e é por meio do Espírito Santo que o plano é revelado em Jesus Cristo. Então perceba que os três estão intimamente ligados. Salvação, revelação e santificação, Pai, Filho e Espírito Santo, estão intimamente ligados nessa dinâmica de salvação da humanidade. Ok? Então, e veja que o Espírito Santo, ele é o Espírito Santificador que vai ficar com a igreja. Por isso que a gente costuma dizer que a igreja é santa e pecadora. Ela é santa porque ela é guiada e impulsionada pelo Espírito Santo. Todas as vezes que se decide alguma coisa na igreja, é porque o Espírito Santo a fez decidir dessa forma. Ele impulsiona. E ela é pecadora porque ela é guiada por homens que são pecadores e que, infelizmente, têm as suas debilidades. Bom, mas por que dizer tudo isso antes de falar sobre iniciação à vida cristã? É claro que a catequese, para a gente compreender ela, a gente precisa compreender todo o seu viés teológico. E isso é catequese, né? Antes a gente precisa entender por que existe esse plano, por que Jesus revelou esse plano e por que o Espírito Santo santificou a igreja nesse sentido. Né? Mas para a gente começar a compreender a iniciação cristã, ou iniciação da fé cristã, ou iniciação à vida cristã, como queiram, me lembra uma frase, de São Vicente de Paulo, em que ele diz assim: amai a Deus, meus irmãos, amai a Deus, mas com a força do braço e o suor do rosto. Porque não vale só a boa vontade, a gente precisa colocar a mão na massa. E é aí que entra a iniciação à vida cristã, transformar as concepções dos cristãos para uma concepção madura da fé. Então veja, é interessante a gente lembrar que nós não nascemos com fé. Nós adquirimos a fé. Nós adquirimos porque nós participamos de uma catequese, nós recebemos o querigma de um representante da igreja, pode ser o catequista, o bispo, o padre, o diácono. A igreja ela é encarregada de transmitir o querigma, o primeiro anúncio. Só que quem vai fazer isso pode ser uma infinidade de pessoas. O nosso padrinho, a nossa madrinha, os nossos pais, né? Muitas pessoas podem transmitir em nome da igreja esse querigma. Bom, para compreender a iniciação à vida cristã, nós precisamos compreender que a iniciação à vida cristã é um composto de 3 sacramentos. Batismo, que nos introduz na igreja, crisma, que nos confirma o batismo e nos dá a plenitude do Espírito Santo, e a Eucaristia, que nos faz participar do maior banquete da igreja, que é a Santa Ceia. Né? Ali nós temos o ensinamento de Jesus, recebemos o pão e o vinho. Ok? Esses 3. Quando a igreja percebeu que esses 3 sacramentos estavam sendo administrados para as pessoas sem que elas soubessem o significado disso, a igreja interviu. Veio o Concílio Vaticano II e falou assim: vejam, o plano de Deus é perfeito. Deus traz a salvação, elabora o plano. Jesus revela o plano e o Espírito Santo santifica por meio desse plano de salvação. Impulsiona o cumprimento desse plano. Então, por ser um plano de Deus, não é um plano que está fadado ao fracasso. É um plano que é implementado e vai sempre ser implementado. A igreja, impulsionada pelo Espírito Santo, reconheceu as suas debilidades e em 1962, com o Concílio Vaticano II, determinou uma reforma da catequese para que as pessoas pudessem compreender o significado, os efeitos daquilo que elas estavam recebendo. E não apenas recebendo, né? Mas não apenas que elas recebessem, mas que elas aprendessem o significado, principalmente porque o sacramento tem a capacidade de fazer com que o cristão continue na fé, permaneça na fé enquanto ele viver, até o fim da sua vida.
Ok? E pegando também o gancho do plano de Deus, salvação, revelação e santificação, é um plano muito perfeito. A igreja inteira foi estabelecida por conta desse plano. A igreja é quem tem o munus, o dom de ensinar isso para as pessoas. Vejam, o plano de salvação de Deus é algo muito sério e muito bem elaborado pelo próprio Deus para cair no esquecimento de uma forma tão leviana. Apenas administrar sacramentos. Né? Então é importante que a igreja, quando ela vai dar o querigma e vai fazer a mistagogia no cristão, ela não pode simplesmente jogar tudo no colo da pessoa e falar assim, agora você recebeu tudo que você precisa, leia tudo isso e aí você vai ser um bom cristão. Não. A igreja, ela está tão preocupada como esposa de Cristo com que o cristão viva e entenda o que ele está recebendo, que ela elabora os sacramentos de iniciação à vida cristã. E não é simplesmente chegar e receber o batismo, a crisma e a comunhão. Não. Isso tudo é sacramento de iniciação à vida cristã. É um grupo de sacramentos que faz com que o cristão se incorpore na igreja pelo batismo, seja apagado os seus pecados, o seu pecado original, ou melhor, seja confirmado na fé e receba o Espírito Santo na crisma, a plenitude do Espírito Santo na crisma, e participe do banquete celestial e memorável da última Santa Ceia, a missa, a Santa Missa. É por isso que a igreja precisa instruir na fé. E ela instrui por meio da catequese. E quando ela viu, né, que ela estava pecando nisso, ela reformou a ideia de catequese. Os sacramentos, eles proporcionam ao cristão conhecer sobre o que ele está recebendo e principalmente dá capacidade para que o cristão haja como cristão. Só que não adianta só receber o batismo e aí está tudo certo. Também não adianta só receber o batismo e a comunhão e está tudo certo. Não. Você precisa receber batismo, comunhão e a confirmação. Porque esse é o grupo de sacramentos que vai fazer com que você se torne maduro na fé. Uma pessoa batizada ingressou na igreja. Uma pessoa que recebe a comunhão é uma pessoa que está participando da sua comunidade. Uma pessoa que é confirmada, ela adquiriu, depois do bispo, da bênção episcopal sobre ela e do sopro do Espírito Santo, né, dos ritos do crisma, aquela pessoa ela tem plenitude, a plenitude da maturidade da sua fé. A pessoa, depois de receber os 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, crisma e eucaristia, ela se torna madura na fé e a partir dali ela tem a capacidade total para agir até o final da sua vida, se ela continuar recorrendo aos sacramentos, né? Penitência, unção dos enfermos, eucaristia e todos os outros, se ela continuar recebendo sacramentos, a cada sacramento que ela recebe, a sua graça santificante que ela recebeu lá no batismo vai se aumentando, vai transbordando e vai fazendo com que ela seja uma pessoa cristã plenamente. Então, resumindo, os sacramentos de iniciação à vida cristã conferem maturidade plena ao cristão. Por isso que eles são tão importantes. Então, resumindo, em um dado momento, no Concílio Vaticano II, a Igreja reconheceu que haveria necessidade de mudança da concepção de catequese que ela estava se utilizando, o catecismo social, passando para uma catequese com inspiração catecumenal, voltando às origens, mostrando para as pessoas que a igreja é dela a missão de instruir na fé por meio dos sacramentos de iniciação à vida cristã. Todos eles sendo recebidos passo por passo, paulatinamente, por meio de uma imersão nesse mistério, numa mistagogia bem feita. É a partir daí que as pessoas vão começar a compreender o porquê que elas estão recebendo esse sacramento. E é importante que elas compreendam isso, não por uma burocratização da igreja, mas é porque esta é a intenção de Deus. Deus elaborou coisas muito bonitas e muito bem feitas para serem jogadas no colo das pessoas. Os sacramentos não podem ser jogados. Eles precisam ser experimentados, vividos, por meio dos símbolos, por meio de todas as riquezas trazidas pela igreja ao longo dos anos. Tá?
Então, com os 3 sacramentos da iniciação cristã, nós adquirimos maturidade na fé, temos a partir daí a capacidade de agir plenamente como Cristo. E aí, do momento em que eu recebo os 3 sacramentos da iniciação à vida cristã, até o final da minha vida, eu tenho a capacidade de agir e de me configurar como Cristo, ser igual a Cristo, porque Ele sim é o meu modelo.